Agora mudamos de assunto e vamos falar com ela, que é a rainha do real estate, a Márcia Peçanha, a corretora número 1 da comunidade brasileira. Com ela você sempre ganha. Hoje ela traz informações importantes, até de uma modalidade de compra da casa própria feita, utilizada pelos brasileiros. Deixa eu pegar o boa tarde da rainha do real estate, Márcia Peçanha. Boa tarde, Márcia. Ei, Eduardo, boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, viu? Prazer é todo meu. Chega mais, Márcia. Hoje você tem um assunto interessante, diferente, que é aquela compra compartilhada, ou seja, a compra em que dois amigos entram no mortgage. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de compra? Vamos lá, Eduardo. Eu quis trazer esse assunto porque é algo que muitos me perguntam, tá, Eduardo? Então, por isso eu trazendo hoje. Então, gente, quando comprando um imóvel com um parceiro, né? Um amigo, né, de trabalho, talvez um amigo de muitos anos, né? Existe tanto o pós como o contra. Vamos começar, então, Eduardo, com o prós, né? Que seria, no caso, a combinação de salário. Então, isso fortalece, né, o poder de compra do cliente, como a gente sempre falou aí, né, Eduardo? Quando tem duas pessoas comprando, existe normalmente dois salários, né? Então, isso vai dar um poder de compra maior ao cliente. E o pagamento da hipoteca, né, e todos os custos de manutenção, eles seriam, então, partilhados, aliviando, assim, o encargo financeiro para ambos os lados, né? Então, você tem, no caso, o pagamento do mortgage dividindo com o seu amigo, né? Assim também como o seu salário ali, o seu salário, ele sendo o banco, ele te dando um poder maior de compra, né, na aprovação, devido ter dois salários ali, né? Então, teria também um terceiro item, que seria o prós, Eduardo, que seria a construção do patrimônio, né? Quando você compra o imóvel e ele começa, então, a se valorizar, né? Os dois ali, eles dividem essa valorização, né? Então, vamos dizer que aquele imóvel ele comprou por 300 mil, hoje ele vale 400 mil, eles teriam ali uma valorização de 100 mil dólares naquele imóvel, que seria dividido por dois. Né? Isso eu tô mencionando, gente, para pessoas que estão comprando, duas pessoas só, né, Eduardo? Não seria 3, 4, vamos dizer 2 pessoas, mas poderiam ser 3, poderiam ser 4, 5 pessoas. Acontece de tudo, né, nesse mercado. Então, esses seriam talvez os principais pontos de que seria o prós quando você compra conjugado, né, com alguém. Agora, vamos lá então pro contra, né, Eduardo? O contra seria, no caso, o risco financeiro que você teria comprando com alguém, tá? Então, com ambos pagando a hipoteca igualmente, se tiver um problema financeiro com uma daquelas pessoas, isso poderá impactar o outro amigo, né, Eduardo? Né, a pessoa que está comprando junto com ele. E, além disso, ele pode surgir disputas, né, devido à mudança de objetivos financeiros ou circunstâncias, né, de imprevisto, né? Às vezes acontece da pessoa, por exemplo, nossos casos aqui mesmo, de brasileiros, às vezes ele querer ir embora pro Brasil e querer vender tudo que tem, não querer mais ter nenhuma ligação aqui nos Estados Unidos. Então isso seria algum imprevisto, né, de circunstâncias, né? Agora também tem aqueles que podem querer vender o imóvel por questões financeiras, ele tá precisando daqui um dinheiro e no entanto ele quer vender e às vezes o outro parceiro, Eduardo, não quer vender, né? Então isso pode gerar um certo desconforto, né, uma tensão, né, no relacionamento dessas pessoas, né? Eu poderia citar, Eduardo, vários casos de vários clientes meus, tá? De perto, clientes que já compraram também com outros corretores, que já me ligaram, né, com perguntas como essa. Por exemplo, eu vou trazer aqui comparar, né, com alguém que fez um tipo de compra como essa, por exemplo, que foi um cliente meu, ele comprou uma propriedade, ali no caso eram 3 pessoas, tá, Eduardo, comprando juntos. E aí houve, claro, todo um acordo entre eles na hora da compra, mas depois que compraram, Eduardo, teve desacordo. Por quê? Porque um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra no imóvel, era um imóvel fazer um flip, tá? Uma casa de investimento, né, que eles iam comprar para poder revender. Então, na hora de fazer o conserto na casa, né, de fazer as melhorias, teve um que queria fazer as melhorias, outros já não queriam fazer. Aí teve aquela questão do permit também, que às vezes um quer pegar o permit com a prefeitura para poder adicionar algum cômodo na casa ou fazer uma melhoria melhor, né, na casa, e o outro não queria fazer. Então, são coisas que podem vir à tona mais tarde e que pode afetar, né, aquele relacionamento, tá? Eu também já tive...
Tem perguntas aí, Eduardo? Tem pergunta. Quer completar? Completa. Depois a gente faz a Tá, pergunta. eu quero começar porque o tempo é muito mínimo e às vezes eu tenho que correr pra falar com todo mundo aqui, com vocês aqui. Então, outro caso que eu tive também, Eduardo, foi um exemplo de um cliente que comprou, foram duas pessoas comprando juntos, eles tinham uma companhia juntos, tá? E aí, no caso, compraram uma propriedade para investimento também, que era um flip muito grande, muito bom. E, no entanto, eles brigaram no trabalho, tá? E isso fez com que eles, então, tivessem que desfazer dessa propriedade. Então, foi uma briga grande. Eles primeiro brigaram com a questão da companhia em si que eles tinham e depois com a propriedade que eles compraram também. Então, foi muito, assim, muito difícil toda aquela problemática com eles ali. Então, eu tive, na época, eu vendi para eles aquele imóvel, também vendi na hora de vender mesmo para poder desfazer do imóvel. Então, eu pude ver, a situação, como foi, assim, um pouquinho complicada. Mas, claro, tudo solucionou, graças a Deus, foi vendido o imóvel. Sempre sai, né, perdendo, ou talvez tendo que vender o imóvel, perdendo aquele imóvel, ou talvez vendendo, né, Eduardo, para o seu cônjuge, né, no caso, seria o seu amigo lá. Talvez um deles, às vezes, quer ficar com a propriedade e eles ficam, um vende para o outro, né, Eduardo? Pode acontecer também situações como essa. Agora, Eduardo, eu tive uma situação que preciso falar sobre essa situação aqui, Eduardo, que foi sobre um cliente que comprou um imóvel, não comprou comigo, comprou muitíssimos anos atrás e foi de boca, tá? Ele comprou, então, esse imóvel, ele não tem documento, não tinha um Social Security, então tem muitos aí na nossa comunidade dessa forma, né? Então, ele comprou através de uma ajuda de um amigo dele que tinha o social, tá? Então, ele comprou aquele imóvel para essa pessoa que não tem o social, tinha o IT number, e o nome dele não foi adicionado à escritura da casa. Em momento nenhum foi citado o nome dele na compra do imóvel. Apesar de quem tem o IT number pode comprar, né, Eduardo, hoje em dia. Só que, devido aos juros muito altos, ele preferiu, então, comprar no nome dessa pessoa. Então, isso tem muitos anos atrás, tá, Eduardo? Então, o que acontece? Esse cliente, depois que a valorização do imóvel veio, né, veio à tona aí da grande valorização dos imóveis, o que aconteceu é que essa pessoa que tinha o Social Security demandou que ele pagasse agora o valor normal da casa atualmente para ele de volta, se quisesse adicionar o nome dele na casa. E olha, Eduardo, quanto é justiça, né? Porque ele estava pagando o mortgage daquela casa, ele estava morando naquela casa, né? E agora essa pessoa que tinha um nome, né, no banco, porque para o banco quem era o dono era a pessoa que assinou, né? A pessoa que tinha o social. Então essa pessoa que tinha o IT number acabou perdendo. Por quê? Porque ele teve que pagar a mais naquele imóvel para poder, então, realmente ter aquele imóvel no nome dele. Então foi muito triste eu ver essa situação, porque foi uma pessoa de perto que eu conheço, Eduardo, hoje, né? Mas na época eu não conhecia. Então, olha quantas situações, Eduardo, pode vir a acontecer quando você compra, né, com um parceiro, né? Existe o prós, né, como existe o contra. Então é bom analisar direitinho para que você não caia em problemas no futuro. Com certeza. Ficou muito bem explicado, até porque essas situações mostram tudo que pode acontecer. Olha, a Marilene está dizendo... eu passei por isso. Pior coisa é comprar casa com amigo, fora a inveja que ocorre, sorte que eu tenho o nome na escritura. Isso. O Sérgio Fagundes está perguntando, e no caso de um pai ajudando o filho na compra, e depois esse pai, se ele quiser, será que ele pode doar a parte dele para o filho ou tem que refinanciar tudo novamente? Não, ele pode, Eduardo. Ele pode doar, sim, a parte dele para o filho, tá? Agora, acontece também em situações, por exemplo, o contrário, né? Quando o filho está ajudando o pai a comprar um imóvel, tá? E no caso, esse filho depois, tendo um nome na casa, esse filho passa comprando para o pai, né? Que às vezes, por exemplo, não tem o documento, mas ele depois vem a se casar, tá? E ele vindo se casar legalmente aqui... Ele tendo essa esposa depois pode querer dizer que essa casa também pertence a ela, né, no caso. Aconteceu isso com um cliente meu lá em Marlboro, tá? Ele nem era brasileiro, era outra raça. E, no entanto, ele teve grandes prejuízos porque ele tinha esse imóvel com o filho dele. E esse filho dele, então, veio a casar com uma americana. E essa americana, sabe, conhecendo todas as leis, né? Ela, então... disse que tinha a parte daquele imóvel. Eduardo, ele teve que vender aquele imóvel. Já falei isso aí anos atrás. Ele foi obrigado, através da corte, de vender aquele imóvel para poder, então, passar parte daquele imóvel para aquela moça que, no caso, até separou do filho, tá, Eduardo? Separou e durante o divórcio, ela disse que, então, morou na casa por tantos anos e que era casada com o filho dele, né, e que tinha parte daquele imóvel. Então, foi muito... estressante também para essa família, essa situação, viu, Eduardo? Então, tudo pode acontecer, gente. Por isso que eu sempre falo, sabe, Eduardo?
assinem. Você pode comprar de maneira legal, mesmo talvez não tendo documento, comprando com alguém, dá para se fazer. Desde que você assine, eu sempre falo, coloca seu nome na escritura. Sempre adicione seu nome na escritura. Isso não é pecado, tá, Eduardo? E nem ser chato, né? Você falar, mas você tá desconfiando de mim, então quer colocar seu nome? Não, gente, é pra poder proteger até a amizade de vocês mesmos, né, Eduardo? Claro, ué. E do outro lado, não tá desconfiando? Quer dizer, eu não posso desconfiar de você, mas você pode de mim, quer dizer. Isso, é ridículo. Isso mesmo, Eduardo. Uma perguntinha bem rapidinho agora. Um ouvinte está perguntando se isso tudo que você falou vale também se a casa comprada por dois amigos é multifamília. Mesma coisa. Qualquer tipo de imóvel eu tô falando aqui, tá, gente? Multifamília, flip, apartamento, qualquer tipo de imóvel, tá? Então, se você tá pensando em comprar com um parceiro, gente, vamos assinar o documento, vamos adicionar o seu nome à escritura do imóvel, tá? Porque tem muita gente que às vezes aí, Eduardo, é leiga, ou às vezes não tem as instruções necessárias de um corretor de como você fazer para que isso seja realmente legal e venha te proteger também mais tarde, né? Como no caso desse rapaz que eu mencionei, que comprou aquele imóvel, ele confiou naquela pessoa e hoje teve que pagar um pouco mais alto no imóvel para poder passar, então, aquele imóvel para o nome dele. Então, ficou muito, muito triste daquela situação para ele, no entanto, né, foi o que foi, né? Então, teve jeito. Ótima explicação, essa é realmente necessário falar desse assunto, porque é algo que acontece dentro da comunidade. O telefone da Márcia para você falar com ela hoje, 508-509-5996. Liga e fala com ela. Melhor depoimento que eu posso dar é que eu adquiri a minha própria casa com ela. Não só funcionou tudo bem, como foi muito além da minha expectativa. Márcia, obrigado pela participação hoje. Bom dia de trabalho para você. Obrigada, gente. Eu tento falar o mais rápido possível para tentar trazer o máximo de informação possível, né, Eduardo? Porque o período de tempo aqui é muito curto, mas espero poder ter passado alguma coisa para vocês e no que vocês tiverem dúvida é só ligar para mim no 508-509-5996. Obrigada, Eduardo. É isso aí. Obrigado, Márcia. Bom dia para você de trabalho. O telefone é 508-509-5996.